Oi, eu sou a Grazi, do Diário do Border, e eu vim contar como é que eu vim parar aqui, no mundo do pastoreio. Então, pega lá tua pipoca, que a história tem um plot twist, ela é um pouco inesperada, principalmente para quem me conheceu antes desse mundo, antes de chegar até aqui. É totalmente inusitado isso tudo, para quem me conhecia antes. Então, como foi isso? Foi por conta do, pasmem, do tricô. Antes de ter cães na vida adulta, antes de ter ovelhas, eu tricotava. E dentro do universo do tricô, quando a gente começa a se divertir com isso tudo, é muito comum a gente também se apaixonar pelas possibilidades que esse mundo oferece. Então, dentre fios, agulhas, técnicas, e comigo não foi diferente. Eu fiquei completamente seduzida e encantada por esse universo e coloquei todo mundo que eu conhecia à busca das coisas que eram legais de ter ou que fariam diferença, né, nesse universo. Seja alguém para trazer agulha, porque quando eu comecei não era tão fácil de conseguir, né, esses equipamentos no Brasil, ou mesmo um jeito de chegar em fios bons e material de qualidade. E dentro disso, eu brincava que eu queria ter, eu sonhava em ter uma roca, que é esse instrumento que as pessoas usavam para afiar, né, para criar os seus fios, para daí então tecer e fazer seus trabalhos manuais. Uma curiosidade, esse ursinho que está aí na foto, fui eu que tricotei. E ele está segurando um pedacinho de um crochê que eu também já brinquei, mas não é o meu universo. Então, sim, o que me trouxe para o mundo do pastoreio foi o tricô. E essa história, eu acho ela muito diferente porque eu comecei a tricotar muito novinha, mas eu não conseguia terminar peças, eu não me seduzia como passou a me seduzir anos depois. E então eu fui para um casamento e eu precisava de uma estola porque ia fazer frio. Então eu tinha um vestido marrom muito bonito que, né, meus pais compraram e tal. E quem diz que eu conseguia achar uma estola né, bonita, de qualidade, era tudo meio estranho. Foi uma busca assim longa e até que chegamos num ponto que minha mãe achou uma receita e eu teci essa estola que está na foto. Eu tenho ela até hoje e é quentinha, é super, super bonita, super imponente. E ela causou um frisson no casamento, porque ficou realmente muito legal. E com essa estola eu posso dizer que eu fiz as pazes com esse universo do tricô e entrei para esse mundo de cabeça. Então, com ele surgiu a cada dia mais o desejo de ter uma ovelha. E essa ovelha que está nessa foto, né, essa fotinha recortada, eu ganhei de presente, porque eu falava muito, um dia eu quero ter ovelhas, um dia eu quero ter ovelhas, um dia eu quero ter ovelhas, e eu acho ovelha, e sempre achei ovelha muito bonitinho. E, e um dia minha sogra foi num evento aqui em Brasília e me deu essa ovelhinha, e com, né, um bilhetinho muito carinhoso falando que era a primeira do meu rebanho. E por muito tempo eu pensei que ela de fato, aqui ela de fato fosse ser a minha única ovelha da vida. E por um bom tempo ela foi. Inclusive, essa ovelhinha é uma paixão das crianças que vêm aqui em casa, mas eu morro de ciúmes, então eu fico recolhendo para que ela continue intacta. Aí ela numa foto que eu tirei anos depois. Então, ela é de fato, né, um item importante na minha vida e significa bastante coisa por conta de ter sido esse estímulo dessa primeira ovelha e de um sonho que parecia que nunca ia se realizar. Então, ainda com essa ovelhinha de brinquedo,
Anos depois, depois de morar no Rio de Janeiro, morar em pequenos apartamentos, eu e meu marido, a gente veio morar na zona rural. E com espaço, a primeira coisa que passava na cabeça dos dois cachorreiros era: queremos ter um cachorro. Eu confesso que eu estava enlouquecida, eu sempre quis mais. O Leandro sempre foi teve mais freio para isso. Né, pensava mais, né, nos custos, nas dificuldades, né, no tanto que ia prender a gente, porque sim, é uma responsabilidade. Mas eu tive numa época com uma médica, e essa médica falou com todas as letras, assim, para cogitar ter um cachorro que me faria bem. Foi uma neuro que me acompanhou, uma grande profissional aqui em Brasília, a doutora Márcia. E isso ficou guardado, né, num lugar da minha cabecinha, e eu ficava assim, nossa, que interessante. Nós fizemos uma viagem para o Nordeste e tivemos dias maravilhosos escalando entre amigos, e uma cachorrinha acompanhava a gente o tempo todo, que era a cachorrinha de um amigo nosso, a Lua. E isso deixou a gente assim bastante enlouquecido. Ainda nessa viagem, nós recebemos uma foto dessa mocinha que está deitadinha aí na foto. Na verdade, de outros cães dessa ninhada. E isso era dentro do condomínio que a gente mora. Então, eu fui completamente iludida. Eu não vou mentir para vocês. Eu achei de verdade que eu ia conseguir sair ilesa de uma visita com 13 filhotes dessas coisinhas maravilhosas. E a gente saiu de lá completamente desorientado. O Leandro já estava seduzido por essa figurinha da foto, mas a gente, né, conversou um pouco mais, estudamos um pouquinho mais com o que a internet podia oferecer para a gente na época. E ela veio para a gente, a nossa primeira Border Collie. Com ela, a gente entrou num mundo completamente diferente e entramos numa forma de viver também completamente diferente. Então, tudo que a gente fazia, a gente queria incluir essa pequena. E passei a estudar de forma muito intensa, porque eu queria que ela tivesse uma vida muito legal. E com ela também a gente fez a primeira furada, né? Furada tradicional, que né, hoje eu entendo o tamanho do problema que eu estava, né, colocando ela. E a gente foi numa propriedade que tinha ovelhas, e eu deixei ela ir até as ovelhas. Deu tudo certo, mas podia não ter dado, podia ter sido muito ruim. E ela reuniu o rebanho rapidamente, voltou para a gente depois da gente, né, chamar um pouco. Mas ali eu tive uma experiência, uma emoção que eu não consigo medir. Mexeu comigo de um jeito que eu não conseguia explicar. E a partir de então eu comecei a pesquisar o tempo todo que eu podia, como é que eu podia fazer um curso sobre isso, onde é que alguém que pudesse me ensinar, alguém pudesse me orientar, porque até então na minha cabeça todo Border Collie poderia pastorear e poderia fazer esse trabalho de forma, né, intensa, correta e por puro instinto. Eu não entendia ainda que isso era uma construção, que era resultado de uma linhagem, de uma seleção e também de oferecer para esse cão um processo de formação. Até que um dia eu me deparei com um nome numa das pesquisas, que foi o nome do Marcos, que está aqui comigo nessa foto. E eu fui fazer o primeiro curso de pastoreio. E eu repito, eu não sei se eu já vivi emoção tão intensa na minha vida como essa. Você poder proporcionar para um bichinho que muda a sua vida de forma tão intensa, que faz a sua vida tão, tão feliz, a possibilidade dele viver a experiência para aquilo que ele foi criado para fazer, mexeu demais comigo. Eu chorei, eu quase matei o Marcos de susto nessa hora, porque eu comecei a chorar e eu estava por emoção. Então, nós saímos com a Mary no colo, né, isso é uma coisa que mexeu ainda mais comigo, porque foi uma condução do próprio Marcos que eu fizesse isso. E então eu tinha nessa situação uma Border Collie que conseguia pastorear.
Depois eu fui entender as limitações dela, fui conhecer cada vez mais, né, essa bichinha, que é uma grande companheira, mas que não tinha condições de ser, né, uma border collie capaz de pastorear rebanhos de fato. Ela faz o serviço, mas se uma ovelha bater o pé no chão e olhar feio para ela, ela vem para trás de mim e está tudo certo, porque a linhagem dela não segura ela nesse universo. Mas ainda assim eu fico muito feliz de ter oferecido isso para ela, e de vez em quando ofereço de novo, porque a gente, né, vive numa situação que consegue oferecer para os nossos cães essa experiência do rebanho de tempo em tempo. Então, depois da Mary veio a Zuzu, que eu vou contar em outro vídeo para vocês, mas na sequência eu vou contar agora do meu primeiro Border Collie com linhagem de pastoreio, de fato, que é esse pituquinho aí, é o Mac, que vocês que me acompanham já conhecem. Essa foto a gente está num dia que eu levei, num dos 1000 dias que eu consegui fazer isso, antes da pandemia virar uma realidade, né, mais severa, mas estava levando ele para todas as lojas que eu podia entrar com ele, que as pessoas me autorizavam. E então esse baixinho estava aprendendo a lidar com a sociedade, com o mundo que nos cerca, né, sendo socializado. E aí ele ainda não estava treinando para pastoreio, mas eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Até que ele tinha 4 meses, quase 5, na verdade, surgiu a oportunidade, né, o Marcos veio a Brasília dar um curso, e aí eu deixei ele maluco, porque o Mac, ele sabia que o Mac é muito pequeno, era muito novinho, mas eu estava muito ansiosa porque eu queria, diferente do que me era sugerido na época, eu queria eu treinar o Mac, eu fazer do Mac um cão de pastoreio, com suporte, com né, gente me ajudando, mas eu queria fazer esse processo com ele. Para mim era impossível pensar numa situação de que eu ia mandar ele para alguém e essa pessoa ia me devolver um cão pronto, treinado, ou pelo menos, né, com parte do processo resolvida. Eu queria participar dessa construção para eu entender como é que estava acontecendo. E, né, vou contar para vocês em outros momentos o que deu certo e o que não deu certo dentro disso, né? Os benefícios e os malefícios de ter feito essa escolha, mas eu adianto para vocês que eu não me arrependo nem um pouco de toda essa construção. Deu tudo certo, e o que a gente, né, faz hoje é tentar melhorar as questões, porque sempre temos um mundo a melhorar, mas ele já é um cão que me ajuda bastante, que trabalha comigo de forma bastante intensa. Então aí é uma foto do treinamento dele de fato, ele desse tamanico. Então a minha preocupação, minha grande preocupação, meu grande medo na época era que ele não ligasse. Então, né, convivo com pessoas, né, no mundo do pastoreio, que os cães foram ligar muito tempo depois disso, e eu já sabia que isso era uma possibilidade, então eu tinha muita ansiedade para ver acontecendo. Acho que todo mundo que entra nesse universo tem essa ansiedade, esse desejo de que, né, vingue, né, que o cão mostre que vai fazer o trabalho. Então, aí eu amo essa foto porque ela representa muita coisa para gente. Então, na sequência desse curso, eu saí completamente enlouquecida. Mudou muita coisa para mim, porque eu estava vivendo de uma forma um pouco diferente com um cão que muito provavelmente ia me dar condição de treinar, de evoluir, de fazer viver grandes momentos. Na sequência, eu fui atrás do que eu podia fazer na época, e então aí meu primeiro rebanho foi esse, foram marrecos. Foi muito legal ter esses marrecos. Por um lado, com a Mary eu conseguia fazer algumas coisas, mas com o Mac eu não dava. Eu não tinha sabedoria para conduzir na época. E o Mac, ele hoje em dia é uma carreta controlada, mas nessa época aí ele era uma carreta desgovernada e de muita intensidade, então era muito difícil, né, para o Mac lidar com esse primeiro rebanho que surgiu. E na sequência disso aí eu fui atrás desorientada. Eu queria demais ter ovelhas, como eu já falei,
no vídeo, e eu fui atrás, tive a minha primeira ovelha, e ela chegou um dia depois porque ela veio parida. Então, para quem manja do mundo do pastoreio, para quem entende do que eu estou falando, sabe que eu já trouxe mais uma dificuldade, porque era o quê? Uma mãe com seu filhote, que ela ia defender esse filhote de uma forma muito mais intensa, então isso ia dificultar ainda mais o treinamento, né, que eu poderia fazer junto com o MEC nesse universo. Mas ainda assim a gente já fez bastante coisa nessa época, né, com muita dificuldade, né, era dando murro em ponta de faca de verdade. Mas foi assim que essa ovelha aqui virou essas duas aí. Então, eu lembro o dia que elas chegaram e foi muito emocionante, foi muito legal, porque parecia que eu nunca ia ter essas ovelhas, e pode parecer bobo para quem está escutando, mas sabe quando você tem uma coisa na cabeça, uma vontade lá, guardada no coração, e uma coisa do tipo, eu queria tanto um dia ter ovelhas. Eu não sabia o que isso significava de fato, eu não sabia o trabalho que era ter ovelhas. Hoje eu sei como é trabalhoso, como é difícil criá-las, como elas são bichos extremamente sensíveis, duros, mas são apaixonantes. Então, quando essa duplinha chegou, mexeu com a minha cabeça de um jeito que eu não tinha noção de tudo que estava acontecendo comigo, né, por dentro e por fora, por conta desse comecinho. E a gente, nesses treinamentos, eu não conseguia grandes movimentações, eu não conseguia grande coisa, mas já estava acontecendo pequenas mudanças no nosso universo. Então, se você gostou do que eu contei até agora, se você achou divertido, achou engraçado, ou achou curioso, e quer saber um pouquinho mais de como a nossa história continua, curte esse vídeo e me conta nos comentários para eu saber o que você mais gostou do que eu contei para você por aqui. Fica com Deus. Bons treinos. Obrigada. Tchau, tchau.